Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais importantes para a agricultura e resolver de uma forma muito simples e eficiente vocês aprenderem a fazer a tal da calagem. Tem muito produtor, muito consultor, muita gente de multinacional que não sabe ver uma análise de solo. E eu vou passar para vocês conceitos simples e eficientes para vocês saberem de forma muito precisa analisar uma análise de solo sem vocês ficarem precisando ou dependendo de outras pessoas. Então vem comigo. O primeiro conceito que a gente vai ver vai ser sobre Albrecht. Foi um cara que estudou a matéria orgânica e ele dividiu lá o que tinha de nutrientes dentro dessa matéria orgânica. E aí ele separou os principais nutrientes que tinham lá dentro: cálcio, magnésio e potássio. Principalmente falando desses três nutrientes. E eu vou mostrar para vocês vários conceitos para vocês entenderem de forma muito simples o que é CTC, o que é soma de base, é pH, para vocês poderem aplicar isso de forma prática e eficiente e rápida na lavoura de vocês. Então, o primeiro conceito que Albert estudou é que num solo equilibrado, você tem de 2 a 5% de potássio. O solo é como se fosse uma caixa d'água, ele entende assim. E essa quantidade seria o potássio que tem ali dentro. De 15 a 20% seria o magnésio. E de 55 a 65 seria o cálcio. Mas esse percentual é relacionado a quê? Exatamente a CTC, que é a capacidade de trocar cátions. Os cátions, os principais, são exatamente esses três: cálcio, magnésio e potássio. Isso são os cátions trocáveis. A gente tem as cargas positivas do solo, e o solo, com a sua força iônica, ele aglutina essas cargas positivas com as negativas. Então a gente tem um solo aqui que ele tem as cargas negativas, que são os ânions do seu solo, e espalhado nesse sopão aqui, a gente tem os cátions, as cargas positivas. E, em sua maioria, potássio, cálcio, magnésio. E a gente também tem o hidrogênio nessas cargas positivas. Então, se a capacidade de trocar cátions do seu solo tem uma capacidade de 7, de 10, de 20, isso vai determinar o tamanho da sua caixa d'água, né? Então, você imagina lá uma caixa d'água de 1.000 litros, é uma CTC de 7. Uma caixa de 10.000 litros é uma CTC de 20. Então, a CTC é essa capacidade que o seu solo tem de trocar os cátions. Já está falando pelo nome mesmo. Então, aqui a gente já tem um dos conceitos definidos, e aqui a gente tem um outro conceito definido, que dentro da CTC a gente tem que ter mais ou menos essa distribuição, que as plantas conseguem ter alto potencial produtivo. Um outro conceito que vocês vão ver nas análises de solo é soma de base e V%, né? São dois conceitos que tem lá também. A soma de bases é tudo que é positivo no solo. Então, cálcio, magnésio e potássio são as bases, são positivas. Hidrogênio é positivo, sódio é positivo. Então, são essas as somas de base, né? São as bases, são positivos. Então, você somando tudo isso, você vai ter a sua soma de bases. O V% nada mais é do que todos esses nutrientes aqui, né? Então, é exatamente a soma de base dividido pelo percentual da sua CTC, né? Ou em números absolutos, tanto faz. Então, pode ser em número absoluto, que é medido em centimol de carga por decímetro cúbico. É só uma unidade de volume, né? De quantidade e volume. Então, o V% a gente pega todos esses aqui: cálcio, magnésio, potássio, sódio e hidrogênio, e divide pela CTC. Vamos dizer que a nossa CTC, a nossa caixa d'água, ela tem a capacidade de 7,58 centimol de carga por decímetro cúbico. Isso aqui vocês vão ver na análise de solo. Isso aqui é a unidade, né? A capacidade de uma quantidade dos nutrientes e um volume, né? Que é decímetro cúbico, né? Então, é isso que vocês veem na análise de solo. Geralmente a gente faz um volume de 20 centímetros. As contas que a gente faz para recomendar esse volume aqui, essa distribuição, a gente considera um volume de 20 centímetros de solo, tá? Então você já tem mais um conceito
que você não sabia. Então, V% é exatamente as bases dividido pela caixa d'água, pela CTC. Você vai ter um percentual. Então, todos esses nutrientes vai te dar 60%, 70%. Geralmente a gente faz cálcio, magnésio e potássio, tá? A gente não considera nem sódio, nem hidrogênio. E aí o pessoal é um ponto cego, na verdade. Você fazer contas só pelo V%. Por quê? Beleza, eu estou considerando o percentual de cálcio, magnésio e potássio, mas qual é a distribuição deles? Então não adianta nada você fazer um cálculo, esses cálculos mais antigos que eu aprendi na universidade dessa forma, ele te dá um ponto cego. Beleza, eu tenho 80% desses nutrientes estão no solo, mas se eu tiver 30% de magnésio, eu posso ter uma fitotoxidez, eu posso ter um excesso de um nutriente. Porque nesse sopão aqui, ó, a planta não sabe o que é magnésio, o que é potássio. Ela está numa solução do solo e a planta está absorvendo. E se você der uma probabilidade maior de cálcio, que é o ideal, você ter mais cálcio do que magnésio, por exemplo, você dá mais chance dessa probabilidade da planta entrar. Então você vai calibrando isso de forma matemática para tentar acertar essas cargas que vão entrar dentro da planta, esses minerais. Então tá, peguei a análise de solo. O que eu faço com esse bicho de 7 cabeças? Nesse vídeo a gente vai ver para você fazer uma recomendação de calagem. Você pode fazer uma recomendação de potássio. O conceito é o mesmo, tá? Mas a gente vai aprender aqui trabalhar com os dois nutrientes, cálcio e magnésio, e corrigir pH e tirar alumínio fora, que esse é um dos grandes objetivos da sua calagem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai dar uma olhada geral. É como se fosse um grande exame de sangue. Você vai olhar alguns índices. Por exemplo, a minha CTC, 7,58. Isso já te dá um indício se seu solo ele tem uma capacidade de ter mais carga, menos carga. Esse, por exemplo, sem eu ver a granulometria dele, eu posso dizer que ele tem poucas cargas. É um índice baixo, 7,58. Então, áreas mais arenosas, áreas mais fracas, mais antigas, ou pode ser até uma área nova, mas tem poucas cargas. Alguns, né, os solos, por exemplo, são arenosos e tem poucas cargas nessa característica aqui. Alguns solos do Paraná, por exemplo, têm 20 de CTC, 18, 25. Então, só por aí você já tem um primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, você vai dar uma olhada geral nas cargas, cálcio, magnésio, potássio. E esses são os índices absolutos, são os números totais. Na análise de solo tem esse número já mastigado para você. Você pode pegar cálcio dividido pela CTC, você já vai ter um percentual de cálcio dentro da sua CTC. Isso já tem lá na análise de solo, tem lá cálcio em percentual. Aí você vai ver já, tenho 40%. Lembra que o nosso índice é 55? Então você já começa, opa, tá faltando um pouquinho de cálcio aqui sem você fazer conta. Isso eu estou falando aqui só para você dar aquela analisada geral. Magnésio também vai ter o percentual dele lá. É esse número aqui dividido pela CTC, você vai ter o percentual dentro da sua CTC também. E o potássio é a mesma coisa. Esses três números já estão em percentual, então é fácil a gente ver. Porque às vezes eu olho esse índice absoluto e não sei o que quer dizer, mas em percentual já tem um indício de onde está faltando o quê, né? Então vamos lá. Peguei a análise de solo. Primeira coisa que faço, olho a CTC, olho aqui a CTC e eu já sei aonde eu quero chegar, que é meu alvo. Tá aqui, ó, o Albrecht já fez esse trabalho pra gente, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero chegar com 55% de cálcio. Por quê, moçada? Às vezes, dependendo de como tá o seu solo, vamos supor que você tinha 20% de cálcio dentro da sua CTC. Para você chegar a 65 é muita coisa. Então a gente tem que ir aos poucos. Isso vocês vão aprendendo com a experiência. Não dá para, às vezes não dá para eu recomendar para um produtor ele chegar em 65%, né? Mas chegando a 55, ele está no jogo, né? Então dá para ele ir trabalhando. Esse é o feeling que a gente tem que entender do econômico com o agronômico, né? Com as duas, tem que jogar nos dois lados. Nesse caso aqui, eu quero que a gente chegue num alvo de 55 de cálcio e 15 de magnésio. Essa é a correção que a gente vai fazer para essa CTC
e distribuir esses nutrientes. Basicamente é isso. Primeira coisa, então, ver a CTC. Segunda coisa é a gente ver os índices absolutos, né? Para a gente poder fazer a restituição. Então vamos lá para a conta agora. Se eu quero esse alvo aqui de 55% em 7,58, eu faço essa conta. Quanto que é isso aqui? Quanto que é 55% de 7,58? Você chega aqui no 4,16. Magnésio, mesma coisa. 1,14 para 15%. Então, é simples. Esse é o alvo, aonde eu quero chegar com os meus nutrientes. Agora, quanto que eu vou restituir? Então, eu tenho que pegar o meu alvo, subtrair o que eu já tenho no solo. Aí você vai descobrir quanto falta. Simples assim. Então, sua análise de solo deu 1,98, né? E eu quero chegar a 4,16. Simples. 4,16 menos 1,98. Essa é exatamente a restituição que eu preciso colocar de cálcio para chegar a 55%. E essa é a restituição de magnésio para a gente chegar a 15%. Então esse é o cálculo. Agora eu já descobri o quanto eu preciso. Então eu tinha um alvo, eu tinha um volume já existente dentro do solo, eu subtraí e encontrei a necessidade de aplicação. O próximo passo agora é a gente transformar centimol de carga por decímetro cúbico em quilos por hectare, porque eu aplico quilos ou toneladas de calcário, né? Então a gente vai passar um macete para vocês para fazer essa transformação de forma muito simples. Esse número que eu vou passar do macete para vocês, a gente tira ele da tabela periódica, né? Aí é outra aula, é outro assunto. A aplicação prática que você precisa saber é quantas toneladas de calcário eu vou aplicar, tá? Então eu vou ensinar esse macete para vocês fazerem essa transformação. Então, qual que é o grande macete aqui, que é mais uma dica importante que eu estou te trazendo para você, de fato, resolver esse problema, essa vergonha que você tinha de não saber fazer uma análise de calagem, que é muito importante e é dos insumos que tem mais efeito prático para o produtor. Então, muita gente não sabe fazer a coisa mais básica e agora a gente está te ensinando aqui de uma forma simples, prática e eficiente. A dica importante aqui é essa. Gravem esses números, 560 e 400. O que é isso, Daniel? Isso é a transformação do centimol de carga para quilos de óxido de cálcio e óxido de magnésio. O que é isso aí? É simples. Quando você compra o calcário, na análise de calcário, vem lá 40% de CaO, 4% de MgO, né? Que é exatamente isso. A gente está transformando, então, aquela carga, essa carga de centimol de cálcio, que a gente trouxe da restituição, da minha necessidade, o que eu preciso colocar, e transformou isso para quilos de CaO por hectare, né? Então, essa é uma setinha. A gente multiplica o cálcio por 560 e o magnésio por 400, né? Então, a gente pega lá o que a gente descobriu que precisa adicionar, que era 2,18 vezes 560, eu preciso de 1.220 kg de CaO. É isso, é simples. No magnésio, então multiplicando por 400, que é a conversão para transformar em MgO, você tem 0,6 vezes 400, 240 kg de MgO por hectare. O próximo passo agora é a gente ter análise de calcário. Quanto é que meu calcário tem de CaO? Porque aí eu consigo fazer uma recomendação em cima do calcário que você comprou. Então, sabendo a restituição que você precisa adicionar para chegar no teu alvo, né, de cálcio e magnésio, de CaO, a gente fez a transformação agora para CaO e MgO. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual calcário eu tenho à minha disposição, né? Por exemplo, eu peguei um calcário aqui que tem 40% de CaO e 10% de MgO. E aí tem uma informação no calcário que é o PRNT, que é o poder de reatividade total que o seu calcário vai ter em 3 meses. Então esse calcário ele vai me disponibilizar esses índices de CaO e de MgO 85%. Então, no final, eu tenho que fazer uma calibrada. É um golinho pro santo, né? Então, eu não tenho 100% desse volume. Então, eu tenho que adicionar mais 15% para a gente poder chegar no índice total, certo?
Então é só uma correção, um fator de correção esse aqui. Simples. Vamos para a conta. Então o meu calcário que eu comprei lá, se eu pegar 1.000 quilos desse calcário, eu vou ter 100 quilos de MGO. E a gente pega o menor valor, né? Pega o MGO para a gente ir fazendo essas correções, para a gente entender, né? Então eu pego o que tem menor teor dentro desse calcário, para depois a gente ver o de maior, que é o cálcio, né? Então pega pelo magnésio primeiro, depois a gente vai corrigindo esses números, né? Então para cada 1.000 quilos eu tenho 100 quilos, né? 10%. Se eu preciso, na minha restituição lá de 240 quilos, que a gente encontrou de MGO, né? A gente coloca aqui embaixo, faz uma regra de 3 simples, multiplica cruzando aqui, né? Então, 240 vezes 1.000 dividido por 100. A gente vai chegar em 2.400 quilos do calcário já. Então, a gente encontrou agora, no meu produto, no meu calcário, da minha região, quanto eu preciso de calcário para a gente chegar naquele alvo, né? Que a gente determinou de 15% de magnésio, por exemplo, certo? Então, eu tinha no solo, mais o que eu restituí, mais o meu alvo, a gente encontra do produto, 2.400 quilos. Para a gente fazer a correção agora daquele que não é 100% que ele vai solubilizar, eu divido por 0,85, chegando agora na dose final de 2.823 quilos por hectare do calcário. Assim eu chego no meu alvo de 15% de magnésio. Aí agora eu preciso descobrir, tá, mas se eu colocar 2.800 quilos desse calcário, quanto de cálcio ele vai me entregar? Se eu colocar essa quantidade de calcário aqui, e eu tinha aqui nesse meu calcário 40%. Então eu só faço uma multiplicação simples, né? Então 2.823 vezes 40%, que aí eu vou descobrir quanto que eu estou colocando nesse volume de CaO, né? Vamos fazer essa conta agora. Então 2.823 desse calcário aqui, ó, 2.823 vezes 40%, 1.129 de CaO, tá? CaO. E a gente tinha visto que o nosso alvo era de 1.220. Você vai perder os cabelos por causa disso? Não, você já está próximo. Vocês têm que entender que a análise de solo, ela é apenas um norte. Você vai ter, por exemplo, você está com dor de cabeça. Você faz o quê? Você toma uma aspirina. Você resolveu o problema? Não. Mas você resolveu um sintoma. Então, se você está com um sintoma de uma deficiência leve de cálcio, né, e você adicionou próximo a isso, não vai fazer diferença. Não é isso que vai fazer você produzir 100 sacos a mais, 30 sacos a mais, tá bom? Então, você está num caminho, você está muito próximo do ideal. E outra, isso aqui é uma matemática. E o solo não é uma matemática. Ali acontece milhões de coisas. A análise de solo é só uma foto. E o que acontece na lavoura é um filme inteiro. Se chove, muda todas essas relações dos materiais. Então a gente está trabalhando com uma análise de solo para ter um norte de minerais, para você colocar proporções de minerais para a planta poder absorver aquilo e a gente ter altas produtividades. Agora que você já sabe fazer uma recomendação de calagem, pega uma análise de solo do seu produtor, ou o produtor pegue sua análise de solo e faz para você aplicar esse conhecimento. Agora, pelo resto da sua vida, você vai saber fazer uma análise de calagem, não depender mais de ninguém. Com essa informação, você consegue colocar dinheiro direto no seu bolso. Você está conseguindo regular o seu solo novamente através do seu conhecimento. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e já se inscreve aqui.